Bem-vindos a mais um EBD. Para você que não me conhece, eu sou o Gustavo, minha esposa é a Estela e já tem algumas semanas que a gente está servindo junto do grupo de facilitadores. É um prazer estar servindo esse ministério e estar dando esse EBD aqui hoje com vocês, onde a gente vai estar discutindo um pouquinho mais sobre o livro Simplesmente Crentes e a gente vai estar trabalhando hoje o capítulo 3, que vai estar falando sobre a inquietude na juventude, certo? Então, Você já viu, você se lembra da época que você era criança? Da época que você, você era bem criança assim e você queria tudo muito que na hora e tudo mais. Então era tudo assim, você queria aquele brinquedo mais novo que você via na TV, você queria fazer aquela brincadeira mais recente que estava todo mundo fazendo e você estava sempre assim, você saía numa viagem com seus pais e você queria saber se você já chegou, a cada 20 minutos você ficava perguntando porque você estava ansioso para chegar. Gente, isso é inquietude. É normal e natural do jovem, da criança, do adolescente ser inquieto. Isso é algo natural. Uma coisa que a gente precisa estar analisando é os perigos que isso pode trazer, caso seja uma coisa que a gente não abandone com o tempo. Hoje a gente vive realidades que tem muita gente que segue, vai fazendo aniversário atrás de aniversário, mas a pessoa não amadurece. Não sei se você já conhece alguém assim, sabe? Que você vê que a pessoa, ela não amadurece, não muda. E hoje a gente vive esse tipo de realidade. E o que a gente precisa tomar cuidado é que isso traz consequências sérias até para dentro da igreja. Por exemplo, alguns anos atrás, a gente tinha, é normal em grupos de jovem que o jovem queira, mudar coisas na igreja e fazer coisas tudo mais. E antigamente o que era feito por muitas igrejas é que as pessoas mais velhas, fossem bem maduras e tudo mais, ouvissem e, ajudassem a centralizar a visão do jovem para fora dessa inquietude que ele tem de, não, a gente tem que fazer assim, assado e tudo mais. Mas o que tem acontecido com muitas igrejas é que as igrejas, para não perder o jovem e tudo mais, passaram a ceder para que a igreja fosse moldada a essas coisas que os jovens têm trazido e tudo mais. O que é muito perigoso, porque já que você está lidando com pessoas imaturas, você vai cedendo para coisas que não são talvez importantes. Isso pode até te desviar da palavra. Bom, então o que a gente entende é que existe por parte da Bíblia, para nós, um chamado ao amadurecimento. E para que a gente não continue com essa inquietação imatura da nossa parte. Só que como que essa inquietação se manifesta no nosso dia a dia como cristãos já mais velhos e talvez mais jovens? Isso é muito simples, modismos. Aquela pessoa que é levada pelos modismos, que existem dentro e fora da igreja e acaba sendo formada por esses modismos. Ou talvez o imediatismo pode ser manifestado na maneira com que você compra, na maneira com que você quer e não consegue esperar as coisas. Gente, pensa que o imediatismo é algo extremamente frustrante para alguém que está passando por um problema, ora para Deus e não tem a resposta de imediato, porque Deus ainda não vai dar resposta. Então, essas coisas são muito dessa inquietude que a gente carrega desde criança e que a gente precisa amadurecer para estar evitando problemas hoje e no nosso futuro. Então, eventualmente, conforme a gente vai amadurecendo e deixando essas coisas de lado, a gente aprendendo a assumir compromissos, criar relacionamentos mais sérios, a estar se desenvolvendo e desenvolvendo raízes na questão do que a gente quer para o nosso futuro e tudo mais. Isso vem com o amadurecimento. Então, a gente vê em Efésios 4, 12 a 14. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade na fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenidade de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, eu estou lendo direto do livro esse versículo porque ele acrescenta essa parte
para que não sejamos como meninos agitados de um lado. Ele acrescenta um trechinho aí para a gente ter um entendimento também. Ele usa o exemplo então de você não ser levado de um lado para o outro por conta dessas doutrinas e tudo mais. Por quê? Porque justamente naquela época estavam sendo criadas diversas doutrinas novas com base no que tinha sido feito por Cristo. Para quê? Porque são doutrinas que iam ser mais convenientes e doutrinas que iam ser realmente mais convenientes para você e tudo mais. E a gente vê a mesma coisa hoje. A gente vê igrejas que são moldadas e criadas para funcionarem dentro do que você gosta e do que te deixa confortável. Quando a gente não tem uma maturidade, não alcança essa maturidade e não busca tendo o pleno conhecimento de Cristo, do que Ele fez e das suas escrituras, a gente é levado por esses modismos. A gente é levado por essas coisas, por essas falsas doutrinas. Porque a gente não tem maturidade suficiente para discernir se aquilo é bom ou ruim. Por isso que é importante que seja gerado em nós esse amadurecimento, e a gente busque o amadurecimento. A gente vê já Paulo mostrando a importância da busca pelo nosso amadurecimento aqui. E Pedro até completaria na carta de 2 Pedro, né? Antes crescei na estatura da graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, assim, a gente precisa estar buscando um amadurecimento. Faz parte da vida do cristão buscar amadurecimento justamente porque a imaturidade pode estar nos afastando dos caminhos de Deus. Desde doutrinas falsas até mesmo para o mundo, por conta de você querer buscar as coisas que não são de Deus. Por isso que é importante a gente conservar uma vida devocional saudável, uma vida de oração saudável, para que a gente possa estar se mantendo firme na palavra de Deus e não ser levado por esse tipo de coisa. E até mesmo levado pela tentação que o mundo oferece. Então, um exemplo que a gente tem é a igreja de Corinto, que tinha, eles tinham essa inquietação, só que isso levava eles para uma superficialidade. Então, quando a gente vê em Coríntios que está falando sobre os dons, a gente vê que as pessoas que tinham aqueles dons que se destacavam, se colocavam acima das outras como superiores. E isso mostra muito o erro deles. Então a gente até lê aqui, o que Paulo fala para tentar corrigir isso. Eu, porém, irmãos, não pude nos falar como Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Por enquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou Paulo, e o outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme concedeu a cada um. Então, o que a gente está vendo? Que nesse texto, a imaturidade da igreja de Corinto está sendo muito mostrada. E o que e Paulo está tentando reforçar? Que eles precisam estar trabalhando e é necessário estar sendo trabalhada essa maturidade. Então, um exemplo que a gente também encontra na Bíblia de busca pela maturidade e tudo mais, e da importância do amadurecimento, é em Hebreus. Em Hebreus 5, do 11 a 14. Vamos ler aqui e estar olhando para isso. Então, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, difíceis de explicar, por enquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando desvieis de ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, assim, a gente vê que faz parte da juventude você ser inquieto e você estar sendo trabalhado nessas questões onde você precisa buscar maturidade. Então a gente vê que faz parte da juventude a gente ser inquieto. Entretanto, é muito importante a gente buscar maturidade, pois isso nos leva a discernir entre o bem e o mal, e está evitando cometer erros e decisões que vão nos levar para longe de Cristo e nos afastar das doutrinas que são colocadas na nossa vida. E isso vai estar nos ajudando a também estar tomando decisões mais saudáveis e produtivas na nossa vida. Então, olhando para esses textos, a gente consegue concluir a importância da gente estar buscando
ser mais maduros e para nos tornarmos maduros, nos alimentarmos da palavra, para que a gente possa estar discernindo do bem e do mal e não sendo afastado das doutrinas por conta de outras coisas que a gente ouve ou até mesmo por tentações geradas pelo mundo. Mas outro problema gerado por conta dessa inquietude está muito ligado a uma realidade que a gente vive hoje, que um dos motivos das coisas que nos deixam inquietos é uma ansiedade que é causada pelo que eu chamo de cultura do sucesso. Em resumo, basicamente, a cultura do sucesso é essa cultura de que temos que ser bem-sucedidos e ser destaque em tudo que a gente faz. E isso nos torna muito ansiosos e muito frustrados com relação às coisas que a gente acaba tendo que fazer. A gente vive uma geração extremamente imediatista e que... Então acontece que é imposta pelo mundo mesmo para o jovem uma... Então é imposto meio que para o jovem uma... Então é colocado pra gente que a gente precisa e é necessário que a gente tenha sucesso em tudo que a gente faz. Que a gente busque ser bem sucedido no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade e em pequenas coisas menores e eventos que a gente tem que sempre de alguma maneira se destacar. E isso é extremamente perigoso porque a busca por esse sucesso pode nos desviar do caminho de Deus, uma vez que a gente busca de maneira inadequada. Então, basicamente, a ideia aqui que a gente tem que pensar é que muitas vezes, quando a gente está buscando ser ultra bem sucedido, a gente se afasta dos caminhos de Deus porque a gente começa a fazer pequenas concessões para a gente buscar ser sucedido. Ou seja, eu começo a tirar tarefas e coisas da igreja e do meu dia a dia porque eu preciso ser bem sucedido, porque eu preciso, trabalhar horas extras no trabalho, porque eu preciso estudar para aquela prova, porque eu preciso tirar 10. E a busca por esse sucesso nos afasta de Deus. De novo, lembra do conceito de a gente pega coisas boas e perverte para ruins? Deus quer... Quando a gente faz tudo para a glória de Deus, a gente tenta fazer com perfeição. Justamente porque a gente quer entregar para Deus o nosso melhor. O problema é que quando a gente acaba pervertendo esses conceitos com o nosso pecado, a gente acaba fazendo isso por ambições egoístas. E essas ambições egoístas nos afastam de Deus. Essas ambições egoístas podem ser desde um salário, você querer ter um salário bom, você tem uma ambição egoísta de que você quer ter uma vida estável e tudo mais, e você acaba colocando isso acima de Deus. Isso passa a se tornar uma idolatria. Então, qual que é o problema? Existe problema, então, em você estar sendo ambicioso e querer ter uma vida estável, carro, casa, sustento e uma vida confortável? Não existe problema nenhum nisso. Mas, de novo, a gente não pode perverter esse tipo de conceito e colocar isso acima de Deus. Porque isso faz com que a gente se afaste de Deus. Quantas pessoas a gente não vê que acabam se afastando da igreja depois que entram na faculdade ou conseguem um emprego? Ou pessoas que acabam se afastando da igreja porque ela vai se mudar por conta de uma oportunidade de emprego e ela quer crescer na carreira dela, então isso talvez tome o tempo dela na igreja, mas é importante porque ela quer ser bem sucedida e acaba, com o tempo esfriando e sai da igreja. Isso é porque você está colocando uma prioridade acima da outra. A Bíblia para nós é muito clara com relação a isso, de que tudo devemos fazer para a glória de Deus. E acontece então que nessa nossa busca pelo sucesso, só que da maneira errada, então a gente acaba se afastando de Deus por conta que a gente coloca isso acima de Deus. Então você me pergunta, então como que eu vou ser bem-sucedido sem te deixar de pôr Deus em primeiro lugar? É muito legal, eu gosto muito desse texto, a gente tem a resposta em Josué, capítulo 1. Vamos estar lendo dos versículos 6 até o 8. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei a dar aos seus pais. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, não te desvies dela, nem para a direita nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido, por onde quer que andares. Não afaste da sua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer a todo o que nele está escrito. Assim fará prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Gente, aqui está claro. A fonte, sabe, o que Deus está falando que vai ser sucesso
no ministério de Josué está totalmente relacionado a meditar na palavra diariamente, está relacionado na devocional que ele deveria estar fazendo e nas instruções que ele deveria estar seguindo, que até então seriam as da lei mosaica, mas para nós hoje, pensando no nosso contexto hoje, em tudo que a Bíblia nos diz. Aqui que está nosso sucesso. O sucesso seu sucesso está totalmente ligado nisso. De novo a gente volta, uma vez que você tem entendimento da palavra de Deus, você vai saber discernir entre o bem e o mal. E você daí vai estar conseguindo tomar decisões que vão te levar a ser uma pessoa bem-sucedida. Obviamente, uma pessoa que está diariamente buscando a palavra, tem entendimento dela, de toda a lei, ela vai ser ela vai estar sendo bem-sucedida e também não vai estar priorizando a Deus em primeiro lugar. Isso vai ser óbvio para ela. E então, por consequência, vem ser bem-sucedido. Mateus 6,33, um texto clássico, fala: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. São conceitos bem básicos que a gente ouve às vezes a vida toda dentro da igreja, mas a gente coloca de lado por conta das nossas ambições egoístas, do nosso coração pecaminoso e imaturo. Isso nos leva a uma reflexão muito importante sobre um ponto em comum nesses dois problemas que a gente tratou, tanto a imaturidade, que traz essa inquietação, quanto esse lado das ambições egoístas que vem dessa inquietação levado no contexto que a gente está. Que é o quê? Precisamos voltar nossos olhos às Escrituras para que a gente possa estar sendo sábios e alcançando maturidade na maneira com que a gente age. Quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a estar lendo o livro e olhando esses textos da Bíblia, eu percebi uma coisa. Eu comecei eu comecei uma autoavaliação e comecei a ver uma coisa: eu não sou tão maturo quanto eu acho. Existem muitas coisas que eu ainda preciso olhar e estar trabalhando na minha vida, porque existem diversos momentos eu acabo escolhendo olhar para as minhas ambições egoístas e ajo com imaturidade e acabo me desviando do caminho de Deus, porque eu estou buscando algo que eu quero e não necessariamente algo que é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu não estou em contato com a palavra de Deus. A maioria das vezes que eu me vejo numa crise de ansiedade, preocupado, sem dormir à noite, quando eu paro depois para avaliar meu coração com relação à ansiedade, eu vejo que está muito ligado a uma coisa que eu queria e eu não estava olhando para a vontade de Deus naquela decisão ou naquilo que eu estava fazendo. E isso comprometia tudo o que eu estava fazendo. E me levava a ficar frustrado, me levava a ficar ansioso, inquieto. Então, quando a gente está olhando para isso, para essas duas situações, a gente vê o como é importante a prática devocional, de estar orando, de estar tendo um tempo com Deus, de estar lendo a palavra. Porque isso vai estar nos levando a esse amadurecimento e vai estar evitando diversos problemas relacionados com essa inquietude que a gente tem. Por isso que a grande lição que a gente pode estar tirando hoje é isso. A gente tem que manter uma prática devocional, uma leitura bíblica, um tempo de oração, para que a gente possa estar amadurecendo na palavra, amadurecendo no nosso relacionamento com Cristo, ficando mais próximos de Deus, discernindo melhor entre o bem e o mal, para estar deixando de lado as nossas ambições egoístas e seguindo o caminho correto. E isso faz com que a gente fique firme na palavra dele e essas inquietudes não sejam um grande problema no nosso dia a dia. Isso vai te ajudar a lidar bem melhor com problemas com ansiedade e com a frustração geradas por conta dessas inquietudes e dessas ambições egoístas. Então, essa é a ideia que eu quis trabalhar um pouquinho agora com vocês. Depois no livro, ele ainda vai estar trabalhando um pouquinho sobre o hedonismo e depois sobre como essas inquietudes se manifestam na nossa vida através de redes sociais e tudo mais. Eu escolhi para estar trabalhando agora esses dois temas, porque são temas acho que estão muito mais presentes e essa é basicamente a base para a gente depois estar estabelecendo, inclusive, a conversa sobre essas outras coisas. Inclusive, até por isso que ele trabalha primeiro esses dois temas. Mas esteja lendo depois no capítulo sobre
sobre esses outros dois temas que ele vai estar trabalhando, porque também são muito importantes e eles complementam muito bem toda essa ideia sobre a inquietude do jovem e o como isso se manifesta na nossa vida, e a gente tem que estar buscando a maturidade para estar superando isso e estar agindo da maneira correta. Então eu espero que isso nos ajude a, essa semana, estar buscando identificar na nossa vida coisas que podem estar sendo esse tipo de inquietude que nos afasta da palavra de Deus. Coisas que podem ser talvez ambições egoístas, que coloque coisas que a gente quer acima de Deus e possam estar nos afastando da palavra. Vamos orar? Para que a gente possa para que Deus possa estar nos ajudando a estar trabalhando essas duas coisas na nossa vida e nos dando sabedoria para a gente estar buscando na palavra dele o discernimento das coisas que são boas e ruins. Então, vamos orar? Senhor Deus, Pai, obrigado por esse dia, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelos ensinamentos que tivemos através desse livro e do que lemos na Bíblia, Senhor. Eu peço para que o Senhor esteja nos ajudando a nossa próxima semana, estar identificando na nossa vida áreas que possam ser trabalhadas, coisas que a gente possa estar melhorando, Senhor, para que a gente possa estar nos aproximando de Ti. Nos ajuda a identificar se estamos sendo jovens inquietos e da maneira errada, e está buscando e colocando coisas acima do Senhor, para que a gente possa, Senhor, por favor, estar trabalhando essas horas da nossa vida através da instrução que a gente encontra na sua palavra. Esteja conosco, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, essa foi mais uma EBD. Espero que você tenha gostado. Se você quiser estar conversando mais sobre isso, você pode entrar em contato comigo ou com qualquer um dos pastores do pessoal aqui da igreja, dos jovens, da liderança também. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau.